Olá pessoal, eu sou o professor Douglas e vou estar trabalhando uma disciplina de Química com vocês, ok? Então, hoje a gente vai estar estudando sobre substâncias puras e compostas, misturas homogêneas e heterogêneas. Então vamos lá. Misturas é uma reunião, certo? É uma reunião de duas ou mais substâncias diferentes. Exemplo: o ar. O ar ele é formado por nitrogênio, por gás, né? Gás nitrogênio, gás oxigênio, argônio e o dióxido de carbono e vários outros gases. Então, a reunião desses gases é uma mistura. Então, uma reunião desses gases é uma mistura, tá? Agora, o álcool hidratado. O álcool hidratado ele quer dizer o quê? Que eu tenho uma porcentagem de álcool e tem uma porcentagem de água. Por isso que é álcool hidratado. A gasolina que é uma mistura de hidrocarbonetos. Então, hidrocarbonetos são várias outras substâncias, tá? Que contém carbono. Água do mar. A água do mar é uma mistura também. Por quê? Porque eu tenho água e tem vários outros sais minerais. Agora eu tenho aqui ó, o ouro 18 quilates. Tá? O ouro 18 quilates ele é formado por 75% de ouro, 25% de prata ou 25% de cobre. Tá? Então, para formar o ouro 18 quilates, ele tem essa porcentagem, 70 por 25. Ele não tem só ouro, ele tem o ouro e ele também tem ou a prata ou o cobre. Tá? O latão ele é formado por cobre, que é o Cu, e por zinco. Tá? O aço é formado por ferro mais carbono, certo? Então, uma observação que eu coloquei aqui para vocês. Mistura não tem fórmula. Não tem fórmula. Normalmente é indicada a fórmula dos componentes. Tipo, o ar. O ar ele não tem fórmula. Mas os componentes que compõem o ar, eles têm fórmula. Tipo o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o gás argônio, o dióxido de carbono, tá? Que está aqui no slide, certo? Essa mistura álcool hidratado. Álcool hidratado é uma mistura. Só que esse álcool hidratado ele é formado pelos componentes, que são quais? Que é o álcool, né, mais água. Esses são os componentes, certo, pessoal? Agora a mistura aqui, ó. O que eu coloquei aqui de misturas, tá? Eu coloquei as moléculas de gás nitrogênio e de cloreto de hidrogênio permanecem inalteradas, embora estejam juntas. As moléculas de gás nitrogênio e de cloreto de hidrogênio permanecem inalteradas, embora estejam juntas. Então, eu fiz o que aqui nesse desenho? A junção de duas moléculas, que é o que? O gás nitrogênio, tá? E o ácido clorídrico, tá? Então, cloreto de hidrogênio, né? Cloreto de hidrogênio. Aqui, elas não estão se misturando, certo? Elas não se misturaram. Elas não se misturaram, mesmo assim, elas são uma mistura, certo? Se eu colocar dentro de um vidro e elas estiverem juntas, elas se transformam em misturas. Agora aqui é a forma alotrópica. Olha bem o que eu coloquei aqui. Forma alotrópica. Um elemento pode dar origens a diversas outras substâncias simples, tá? Chamadas de alótropos, certo? Exemplo, o carbono, tá? Que eu tenho a grafita, que eu tenho o diamante, certo? O oxigênio, que eu tenho o gás oxigênio e eu tenho o gás ozônio, tá? Daí eu botei outros alótropos, que são do fósforo, tá? Eu tenho o fósforo branco, o fósforo vermelho, do enxofre,
que eu tenho enxofre alfa e um enxofre beta, que é o rômbico e o monoclínico, certo? Então, fórmula alotrópica é quando um elemento químico ele pode dar origem a diversas outras substâncias simples diferentes, tá? Então, o que é uma fórmula alotrópica? É quando um elemento químico, tá? Ele pode dar origem a diversas outras substâncias, mas essas substâncias elas têm que ser simples, ok? Aqui, eu botei agora os desenhos das formas alotrópicas do carbono. Ó, tem aqui ó, o diamante. O carbono ele forma o diamante, ele forma o grafite, que é a grafita, e ele forma o futeboleno, tá? Agora aqui, ó. Agora aqui, pessoal, eu tenho os materiais homogêneos e heterogêneos, tá? Materiais homogêneos e materiais heterogêneos. Então, eu tenho fase, certo? O que é uma fase? Fase é cada porção homogênea de um material, ok? Fase é cada porção homogênea de um material. O que é homogêneo? O que é heterogêneo? Homogêneo é quando eu só consigo ver uma fase. Heterogêneo é quando consigo ver mais de uma fase. Então, homogêneo, água. Olha só consigo ver a água, certo? Voltando ali. Agora, água e álcool. Eu tenho duas substâncias. Só que aqui eu só consigo ver uma fase. Agora, se eu colocar água mais areia, eu tenho água e eu tenho areia. Eu consigo ver quantas fases? Duas fases. Então, o primeiro recipiente é homogêneo. O segundo recipiente, homogêneo. E o terceiro recipiente é heterogêneo. Por que heterogêneo? Porque eu consigo visualizar duas ou mais fases. Aqui nesse exemplo, eu consigo ver duas fases, tá? Agora aqui eu também tenho, ó, 3 pedaços de ouro. São 3 pedaços de ouro. São uma fase só, porque tudo é ouro. São separados, mas são tudo ouro, tá? Então, é uma mistura, um material homogêneo. Agora aqui, ó, observação. A fase pode ser uma substância pura, água, ou uma mistura água mais álcool, tá? O número de fases não é obrigatoriamente igual ao número de componentes, certo? Então aqui, ó, no primeiro exemplo, nesse aqui, ó, eu tenho água. Então tem uma fase. Quantos componentes eu tenho? Um componente também, que é a água, tá? Agora o segundo, eu tenho a água e eu tenho o álcool, certo? Eu tenho uma fase e eu tenho 2 componentes, certo? Agora o terceiro aqui, ó, eu tenho água e areia. Eu tenho 2 fases que eu consigo ver e eu tenho 2 componentes, que é a água mais areia. Agora aqui, ó, nesse último aqui que é o ouro. O ouro, eu tenho 3 pedaços, que a gente viu que ele continua sendo ouro nos 3 pedaços. Se ele é ouro nos 3 pedaços, ele é homogêneo, certo? Quantas fases eu tenho? Uma fase, eu só consigo ver uma fase. E quantos componentes eu tenho? Um componente, que é o ouro. Agora aqui, ó, outro exemplo, tá? Água mais álcool. Uma fase, 2 componentes. Uma fase não precisa ser contínua, tá? Ela não precisa ser contínua. Como exemplo aqui que eu coloquei do ouro, que eu já expliquei no slide anterior, tá? Então aqui eu coloquei, ó, água mais álcool, água mais sal dissolvido e uma solução
gasosa. Esse primeiro eu tenho como material homogêneo, uma fase, certo? Esse segundo eu tenho água mais álcool, é material homogêneo também, com uma fase também. Água e sal é material homogêneo também, uma se dissolve na outra, e é uma fase também. Agora aqui, ó, eu tenho uma solução gasosa. Uma solução gasosa tem vários gases aqui dentro, certo? O material é homogêneo e tem uma fase. Então, é uma mistura homogênea também, certo? Aqui eu coloquei o quê? Material heterogêneo e sistema heterogêneo, tá? É qualquer material polifásico, duas ou mais fases, tá? A olho nu ou a microscópio. Pode ser uma substância pura em mudança de estado físico ou mistura heterogênea, tá? Como coloquei aqui no primeiro desenho, ó, água líquida e água sólida, que é o gelo. Então eu tenho duas fases e uma substância só, que é a água, tá? Agora, se o meu recipiente estiver fechado, eu tenho aqui água e vapor de água. Então, eu tenho o quê? Duas fases, tá? Com uma substância só. Agora aqui, ó, enxofre e limalha de ferro. O enxofre que a gente viu, né, que é amarelinho e tal, e a limalha de ferro são pedacinhos de ferro, né? Então, aqui eu estou vendo que eu tenho o quê? Duas fases, certo? Agora aqui, ó, sistema bifásico. Óleo, uma fase, água, mais uma fase. Então, eu tenho duas fases. Quando eu tenho duas fases, ele é um sistema bifásico. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho o granito, tá? O granito, ele é uma pedra, né? Que ele é formado por três produtos: mica, quartzo e feldespato, tá? Ele é uma mistura heterogênea? Sim, ele é uma mistura heterogênea, tá? Porque eu consigo ver todas as partes, certo? Líquidos não miscíveis ou immiscíveis são líquidos que formam uma mistura heterogênea, certo? Agora aqui, ó, material heterogêneo, sistema heterogêneo. Aqui tem um cobre em pó e eu tenho ouro em pó. Há misturas formadas por N sólidos, uma quantidade, 3 sólidos, 4 sólidos, são N sólidos, apresentam N fases, são uma quantidade também de fases. Desde que estes sólidos não formem uma solução sólida, desde que eles não formem uma solução sólida. Exemplo, sal e açúcar. É uma mistura heterogênea. Bifásica. Por quê? Porque eu tenho duas substâncias. Eu consigo visualizar as duas substâncias. Agora, sal, açúcar e areia. É uma mistura heterogênea também. Trifásica. 3 fases. Tá? Daqui eu coloquei, ó, 75% de ouro e 25% de cobre em pó. Eu aqueci todas essas duas substâncias, tá? Eu tive uma mistura líquida de ouro mais cobre. Essa mistura líquida eu vou colocar no resfriamento, vou baixar a temperatura e ela fica com uma liga de ouro 18 quilates. Essa solução sólida tem uma fase só, que eu consigo ver só uma fase só, ok? Agora eu tenho uma fase, monofásico, eu tenho duas fases, bifásico, 3 fases, trifásico, 4 fases ou mais, é polifásico, certo? Mistura monofásica, água, consigo ver uma substância só. Sistema bifásico, 2 fases, tá? Água mais o óleo. Sistema bifásico novamente, sólido, enxofre mais ferro. Sistema trifásico, que eu tenho o que aqui? Mica, feldespato e quartzo formam o meu granito, uma mistura heterogênea. Agora, polifásico, eu tenho óleo, eu tenho gelo, eu tenho água salgada e eu tenho granito, tá? Isso aí tudo é um sistema polifásico. Sistema polifásico que eu consigo ver
várias fases, 4 ou mais fases. Agora aqui eu coloquei número de fases de uma substância pura. Mistura heterogênea, 2 fases. Uma substância, mistura polifásica, sistema polifásico aberto. Então está aberto, tá? É um sistema polifásico aberto. Se eu tivesse uma tampa, sistema polifásico fechado. Numa amostra de substância pura, em que ela esteja em diferentes estados físicos, haverá mais de uma fase, e cada estado físico presente corresponderá a uma fase. Ok? Agora a gente vai aqui para a curva de aquecimento. Então, curva de aquecimento, tá? Eu tenho curva de aquecimento de substâncias. Substância pura, tá? Que é o quê? Quando eu tenho uma curva de aquecimento de uma substância pura, tá? Eu tenho que o meu ponto de fusão e o meu ponto de ebulição, eles são constantes. Olha bem, tá? Isso aqui é uma curva de aquecimento. Ó. Eu tenho no x o tempo, tá? E na linha y eu tenho a temperatura. Quanto maior a temperatura, as minhas substâncias elas vão passando de estado. E quando elas vão passando de estado, eu tenho os pontos de fusão e eu tenho o ponto de ebulição, certo? Então, eu tenho um líquido qualquer. Esse líquido, num determinado tempo, ele está se aquecendo, então está aumentando o tempo. Quando ele chegou em 0 graus, ele começou do estado sólido, passando para o estado líquido. Então, ponto de fusão nada mais é que o estado sólido para o estado líquido. Depois ele está no estado líquido, ele vai chegar a 100 graus e vai começar a passar do estado líquido para o estado gasoso. Isso é o ponto de ebulição. Chegando ao ponto, passando esse ponto de ebulição, que é 100 graus, ele vai ter gás, certo? Isso, então, é a curva de aquecimento de uma substância pura. Agora a gente vai para a curva de aquecimento de uma mistura. Vocês viram aqui, ó, que para ser uma substância pura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles têm que estar constantes. Já para uma substância, para a curva de aquecimento de uma mistura, o ponto de fusão, ele é variável. Olha bem, o ponto de fusão aqui, ó, ele é variável, certo? E o ponto de ebulição também é variável. Então, se eu tenho uma mistura, tá? O ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles são variáveis, certo? Então, vocês podem ver aqui, ó. Quando vai passando o tempo, vai aquecendo. Vai passando o tempo, vai aquecendo. O meu ponto de fusão, tá? Que é deste pontinho a este pontinho aqui, tá? Ponto de fusão, que é deste pontinho a este pontinho aqui. Ele é variável. E o meu ponto de ebulição, que é deste pontinho aqui a este pontinho aqui, também é variável. Por isso que ele é uma mistura. Agora a gente vai para a mistura azeotrópica, tá? Mistura azeotrópica. A mistura azeotrópica, tá? Eu tenho o meu ponto de fusão constante, ó, ponto de fusão constante, e o meu ponto de ebulição, ele vai ser
variável. Ele vai ser variável. Mistura azeotrópica, ponto de fusão constante e ponto de ebulição variável, ok? Agora, eu tenho a mistura eutética. Mistura eutética é o contrário da mistura azeotrópica, certo? Mistura eutética, eu tenho o meu ponto de fusão variável e o meu ponto aqui, ó, de ebulição são constantes, tá? Meu ponto de ebulição é constante e o meu ponto de fusão é variável, ok? Então, pessoal, esse conteúdo eu quis trazer para vocês, tá? Espero que vocês extraiam tudo que for necessário, ok? E também eu quero que vocês curtam o meu vídeo. Obrigado, até uma próxima aula.